Você sabe que a nota que você tira no TPS na primeira fase do CACD, ela não é computada, ela não é a sua nota final do concurso, ela não influi na sua classificação final. Não diretamente, porque se você não passar da primeira fase, você nem disputa uma das vagas nas fases discursivas. Então, mesmo não valendo a nota final, é uma etapa intransponível. E a gente geralmente, valorizando tanto o peso maior, que tem que ser valorizado mesmo, das discursivas na nota final, a gente negligencia o fato de que o TPS é a fase que elimina 95% e frequentemente mais de 95% dos candidatos. Proporcionalmente, de todas as fases, é a que mais elimina gente. E gente qualificada. Né? Se tem 250 pessoas passando para a segunda fase e mais de 5 mil candidatos, né? Essa relação fica absolutamente, né, eloquente. É matemática mais do que história. E, bom, essa fase, que é a que mais elimina a gente, tem 30% dos pontos que você pode obter são das questões de história. São 22 questões de história, 11 de HM e 11 de HB. Né? É de longe, são duas matérias, mas uma disciplina só, né? Disciplina de história. De longe a disciplina que vale mais pontos na prova. Que vem atrás é PI, que tem 12, 10 questões a menos. Né? São 40 itens a menos. Então, eu parto sempre da premissa que, nesse momento, entre edital e prova, naqueles 2 meses, né, você vai ter uma estratégia de estudo intensiva, obviamente, mais intensiva que o resto do ano. Você vai priorizar a revisão em vez de aquisição de novos conteúdos. E, espero eu, você vai dar um pouquinho mais de tempo para a história do que para o resto. Em outras épocas do ano, isso não faz sentido. Nessa época, faz. Por isso, esse vídeo é para te fazer pensar sobre o que você vai fazer com esse tempo a mais de história, já que ele é tão estratégico. Né? E aí, bom, primeira coisa que eu acho importante é que eu acredito, e eu, ao longo dos anos tenho ficado cada vez mais convicto, com base na experiência, de que nessa hora aulas podem ser muito úteis. Por quê? Porque o TPS é esse obstáculo todo por diversos motivos, né? Além dos próprios problemas de elaboração da prova, o fato é que são itens de certo e errado para você avaliar. É o tipo de habilidade muito diferente do que é cobrado na segunda e na terceira fase, inclusive, também. Além disso, penaliza o erro, né? E além disso, é muito, 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 muito comum você errar questões, errar itens de certo e errado sobre conteúdos que você já sabe. Só que quando isso acontece, geralmente, você não presta atenção nisso, você não valoriza esse dado. Você valoriza aquele item que você não sabia mesmo, que você nunca tinha estudado aquele assunto. Né? Se o Barão fundou ou não a ABL. Né? Se teve ou não uma guerra chamada de Guerra da Quádrupla Aliança na América Latina do século XIX. Né? Se tinha ou não voto feminino na Constituição de Weimar. A essas coisas que escaparam da sua preparação, elas, em sua enorme maioria, também escaparam da preparação de quem passou naquele TPS. E aí você, no ano seguinte, em vez de tentar entender o que essas pessoas que passaram sem saber aqueles detalhes passaram, fizeram para passar, você vai buscar aquilo que você não sabia. Né? E aí você não resolve o problema e se prepara muito bem para a prova do ano anterior, porque provavelmente aquele detalhe não vai aparecer de novo no ano seguinte, subsequentemente. Então, a minha ideia é que a aula nesse momento, a aula de resolução de questões, é algo fundamental. É algo fundamental para nesses 2 meses você mergulhar na lógica do TPS. Eu costumo brincar, é só uma brincadeira, né? Mas tem algum fundo de verdade, que nessa hora é preciso emburrecer. Né? O que você faz no resto do ano é ficar inteligente para fazer esse concurso. Na primeira fase, você precisa, né, dar um passo atrás. É preciso emburrecer mesmo, enquadrar o raciocínio naquele formatozinho ali. E para isso não adianta fazer questão inédita. Para isso você precisa fazer a rodo, né, questões que já caíram. Ah, professor, mas eu já fiz todas, né? Já sei até o gabarito delas. Ótimo. Então, estamos no caminho. Esse é o primeiro passo, né? Mas não acaba aí. O maior, né, sentido de fazer isso nesse momento, de fazer esse mergulho, essa imersão, de tomar banho de TPS, é, antes de mais nada, não desperdiçar a oportunidade, né? Pegar esse vídeo de TPS, pegar o gabarito e ver o comentário do gabarito, é um uso muito pobre, né, desse acervo enorme. É um concurso que tem todo ano. Tem um histórico de questões que não tem motivo para você ignorar. Aliás, essa moda, né, de às vésperas da prova fazer questão inédita, simulado de questão inédita, é uma moda bem CACDística, né, no mundo dos concurseiros para outros concursos. Isso é a exceção, não é a regra. A gente inverteu a lógica. Então, vamos desinverter. Né? Se a gente olha para o histórico da prova,
para o acervo anual de questões que tem, né, em regularidade carnavalesca, né, não teve CACD quando não teve carnaval, de resto teve todo ano. Nesse caso, então, eu tenho ali um arsenal de informações relevantes para estudar, para avaliar e para me dizer, né, se eu quiser escutar, para me dizer por que é que aqueles assuntos que eu já tinha estudado, quando caíram no TPS, resultaram, né, num ponto subtraído da minha nota, né. Eu acho que faz mais sentido se atacar isso, né, para se preparar para a prova do ano seguinte e não para a do ano anterior, né. Perseguir aquilo que dá para você objetivamente sentar na cadeira e, com um planejamento correto, você ganhar esses pontos. Porque o teu concorrente, que vai de novo no ano seguinte, não saber essas bizarrices e vai passar, bom, ele primeiro está cuidando muito bem do feijão com arroz dele. Segundo, ele está aprendendo a lidar com isso na prova. Ele está aprendendo a lidar com isso na prova porque ele está fazendo questões antigas. Ele não está se preparando com questões inéditas, salvo raríssimas exceções. Então, baseado nessas premissas, o curso intensivo que eu ofereço aos meus alunos nesse momento, em 8 semanas entre o edital e a prova, esse curso é baseado em aulas que não são teóricas, não são de revisão teórica. A revisão teórica, quando aparece, sempre ela parte da questão. A gente não vai dar teoria para o exercício, é o processo inverso. Ela é muito resumida e o cerne da aula é resolver as questões, é destrinchar o TPS, é entender como é que ele funciona e como é que você deve funcionar diante dele no dia da prova, quando eu não vou estar lá no seu ouvido para discutir e debater com vocês estratégias. É tomar banho de TPS. Uma aluna, uma vez, que hoje é diplomata, falou, sintetizou brilhantemente do que se trata nessa hora. Nessa hora, se trata de fazer detox de exercício de cursinho, como ela chamou, de questões inéditas. Porque senão você se prepara para o simulado da banca daquele cursinho, né? E não a banca que vai te avaliar de fato, né? E não tem nenhum caso de simulado de questões inéditas que conseguiu simular de fato a prova. Ao contrário, né, rankings oriundos desse tipo de simulado geralmente anunciam, né, nas mais altas classificações, gente que, lamentavelmente, é uma tragédia anunciada que se repete, infelizmente, periodicamente. Essas pessoas, geralmente muito bem classificadas nesse tipo de ranking, a sua maioria não passa, né, na prova real, a vera. Então, são promessas eloquentes, nunca cumpridas. Então, eu organizo um curso baseado em aulas de resolução de questões e de questões que não podem ser inéditas, tem que ser questões que já caíram, que essa banca fez, que essas bancas do CACD ao longo do tempo fizeram. E tentar encontrar ali regularidade e tentar fazer história, né? Fazer história das questões de história, o que muda também, porque isso dá para a gente uma série de indicativos. Tentar entender como é que o item é montado e como é que se desmonta ele naquele curto espaço de tempo que você tem ali. Como é que você identifica quando é uma pegadinha e quando não é? Nas provas de história, ano, raramente é pegadinha. Quando foi pegadinha, foi engano da banca, não foi intenção do examinador. No gabarito provisório, ele botou um gabarito, alguém corrigiu o erro factual dele, teve que mudar. Então, esse tipo de coisa, o que cai mais, por exemplo, né? O que cai mais, se eu fizer um levantamento estatístico quantitativo, eu vou dizer, caiu a Revolução Francesa X vezes. Tá, mas uma vez foi do ponto de vista da crise econômica, orçamentária e financeira, outro foi do ponto de vista das ideias políticas, o outro foi do ponto de vista do processo político. Diz muito pouca coisa eu achar que a Revolução Francesa cai muito. Tem que ver o que é que está caindo do assunto. Bom, nessa lógica, eu penso essas aulas a partir, estruturadas, sempre partindo das questões, dos exercícios, da prática, não da teoria, e questões que já caíram, só que organizadas por tema. Não é pegar o TPS inteiro de um ano e resolver todo, o TPS inteiro do outro ano e resolver todo. É olhar para os temas, aquelas questões sobre a Revolução Francesa. Desde quando está caindo? Como é que caiu ao longo do tempo? Foi ficando mais difícil, mais fácil, manteve o nível? As questões estão saindo de livros diferentes ao longo do tempo? Está mudando a bibliografia que a banca está usando para fazer os itens, né? O que está tornando mais difícil acertar uma questão de Revolução Francesa hoje do que era 10 anos atrás? Esse é o tipo de coisa que o que eu chamo de análise da história, das questões de história, revela. E que se a gente não olha para isso, não valoriza, não fica sabendo e não ataca o problema principal. E isso não é um erro seu, candidato, né? Isso é uma chaga do mercado do CACD, da preparação para o CACD. Os cursinhos acham que não dá dinheiro, né, vender curso com questões que não são inéditas. E aí, quando tem,
alguma coisa de questão que já caiu, é um mero gabarito comentado, é uma resolução da prova. Né? É um jeito pobre de usar esse acervo e que é tão desvalorizado no mercado que eles dão de graça. Né? Tem uns montes aí. Não é disso que se trata. Se tratam de aulas analíticas das questões de história que já caíram com base numa organização temática, numa ordem cronológica inversa, que às vezes eu reinverto, né, ou desinverto, e que vai te mostrando o que é que está mudando, o que é que está continuando igual, parecido ou sutilmente indicando algum outro caminho. Isso é feito não para exaurir todas as questões, você vai exaurir todas elas, mas a aula é para elencar a partir desse grande acervo quais são os marcos dessa história que são relevantes para você pensar a prova próxima, não a passada, não as excentricidades pontuais daquele ano que deram e vão passar. Tá? Bom, nesse sentido, é realmente fazer detox de exercício de cursinho, parar de procurar pelo em ovo, porque em geral essa coisa que chamam de procurar pelo em ovo é fruto do tipo de pegadinha que você encontra no simulado de questões inéditas do cursinho e que não encontra lá na hora da prova. Lá são outras pegadinhas para as quais você não está treinando. Então é detox mesmo, é se livrar disso para encontrar naquilo que a princípio parece uma prova meio show do milhão, né, puramente enciclopédia, uma prova aleatória, loteria, encontrar o que ela tem de racional, o que ela tem de regular, o que ela tem de coerente, com todas as incoerências que também estão ali, com todas as mudanças que também estão ali. Mas a história é assim, né? As coisas não têm coerência perfeita, mas tem uma regularidade, sobretudo quando se trata de um concurso público, nos parâmetros que é o CACD, nos parâmetros que é o TPS, que de todas as fases é a mais estável dos últimos anos. Enfim, então é essa a ideia. E é uma ideia voltada ao objetivo de atacar prioritariamente aquilo que é mais doloroso para um candidato bem preparado quando dá com os burros na água na primeira fase. É errar ou deixar de acertar aquelas questões sobre assuntos que já estudou. E isso é muito doloroso. E isso acontece porque não é automático a gente transformar em pontos, converter de fato em pontos tudo que a gente estudou. E é aí onde você só depende de você mesmo. Não depende da concorrência, do número de vagas, da nota de corte. Só depende de você mesmo. Conseguir transformar em pontos, pelo menos tudo aquilo que você já aprendeu antes. Né? Não é uma prova que faça isso automaticamente, que seja trivial de fazer isso. Então, vamos tentar entender como que faz esse troço. Né? E como é que as pessoas que passam sempre fazem esse troço. Além disso, fazer essa história, essa análise da história das questões de história, demanda, ou propicia, na verdade, a gente atingir alguns objetivos. Né? Por exemplo, pensar um pouco como a banca pensa, né? Começar a entender como é que a estrutura do TPS é montada. Quando eu for fazer exercício numa aula dessa, o primeiro passo é o que eu chamo de fatiar o item, avaliar cada fatia em separado. Isso tem a ver com a maneira como a banca está elaborando os itens, que eu mostro para você no curso. Além disso, né, o que é pegadinha e o que não é. O que pode vir a ser e o que está longe do estilo da prova. E tem ainda uma indicação de leituras que eu vou te explicar já já, porque não é para você, obviamente, ir ler um capítulo de um livro nesse momento, mas essa indicação de leituras também é temática, também está indicado o capítulo tal, das páginas tal a tal, para aquele tema. Isso revela, inclusive, melhor do que um levantamento estatístico quantitativo frio, né, a frequência dos temas na prova, porque aí você olha como que cada tema está caindo, e a gente não olha muito ou não olha prioritariamente, pelo menos, para o conteúdo programático que está no papel, para aquilo que a banca diz que vai fazer, diz que pode cair, que pode cobrar. A gente olha para o que de fato a banca fez, de fato a banca cobrou, o que muda completamente. Né? Tem gente, por exemplo, que demora anos de preparação para descobrir que tem muita questão sobre um tópico lá do edital de história mundial que ninguém anda muita bola sobre ideias políticas liberais do século XIX. Se você faz o histórico de questões de história, você vê que isso é um tema recorrente nas questões. Nem preciso olhar o edital. Bom, e aí, o que a gente faz com isso tudo? A ideia é que, se você tiver tempo e tiver interesse por dedicar muito mais tempo para a história do que para o resto, ou organizar esses seus 2 meses de um jeito que concilie aulas, resolução de questões,
com o que hoje está na moda chamar de metodologias ativas, né? Você tem um extra, é um opcional total no curso que eu chamei de PED para ter uma sigla para tratar. É um nome eloquente que é só licença poética, né? Programa de Estudos Dirigidos, né? Que poderia muito bem chamar projeto de estudo diário. É um cronograma de atividades para todos os dias desses 2 meses, que você eventualmente, se estiver pensando num médio prazo, pode fazer em 4 ou em 6. Nesses 2 meses, prioritariamente, você todo dia tem uma tarefa para fazer relacionada com HB, com HM ou com as duas. E essas tarefas sempre partem do exercício para a leitura, para a teoria. Nunca da teoria para o exercício. Nem na aula vai da teoria para o exercício, nem nessas atividades do PED, que é opcional. E aí, se você opta por ele, você faz as listas de questões, você faz as aulas, depois vai para as leituras indicadas, não para ler o capítulo do início ao fim, mas para procurar algo bem específico que eu te aponto no PED. O PED tem 3 vídeos explicativos das técnicas de estudo que eu estou apropriando do mundo dos concursos, não inventei nenhuma delas, estou apropriando para o CACD para, nesse período de tempo, organizar a tua vida, organizar o teu dia a dia. E aí tem um efeito colateral, né? Aliás, alguns efeitos colaterais muito benéficos. Por exemplo, você, além de ter a rotina organizada, você vai ao texto para produzir, ou espero eu, né, complementar, mudar, alterar, resumir mais o teu material de revisão, que eu espero que já exista em alguma medida. E essa revisão vai estar tão enxuta e tão focada naquilo que já apareceu, tão direto ao ponto, que propicia uma revisão mais rápida do que o teu material atual. Mais do que isso, né? É uma ida ao texto para se livrar do texto, se livrar do livro. Você vai lá de acordo com a técnica de estudo a partir de questões e com aquilo que chamam de SQ3R, né? Que chamam às vezes de método de leitura, que eu apropriei, eu adaptei para essa situação de CACD e para essa situação de exercícios, né? Como aqueles que informam o que a gente vai procurar no texto. E aí, talvez o ponto mais relevante e que extrapola a importância que tem na primeira fase é que esses resumos você vai incorporar nessa rotina de atividades do PED, naquela lógica das revisões espaçadas, né? De ter contato com o tema, rever ele 24 horas depois, 7 dias depois, 14, 30 dias e de 30 em 30 dias daí por diante. Coisas que, por exemplo, ferramentas como o Anki automatizaram, né, com formato de flashcard, mas baseado nessa mesma técnica, e que eu manualmente botei ali no cronograma. Se você já viu entrevistas com aprovados, você já viu pelo menos 2 deles falarem que se apropriaram desse tipo de estratégia para montar um cronograma para todas as matérias e até para a terceira fase. Né? Num cenário como o desse ano, que tem muito pouco tempo entre primeira e segunda e terceira fase, pode ser ainda mais útil. Mas é um efeito colateral não esperado, tá? É um plus a mais, como dizem. Né? Mas, enfim, se você quiser ver casos assim, o Tassiano, que passou em 2019, e o Pedro, 01 de 2021, que na verdade é o CC de 2020, fizeram essa apropriação do PED. E ele, embora opcional, ele pode te ajudar nisso. Se você não quer dedicar tanto tempo assim à história, ainda assim tem um cronograma, sem essas técnicas de estudo, sem todas essas atividades, só com as atividades relacionadas com o que é o curso, efetivamente, né? Que é lista de questões e aulas. Tá? Bom, são 16 listas temáticas para HB, 16 listas temáticas para HM, 32 no total. Cada lista tem uma aula, cada aula tem 1 hora a 1 hora e meia, né? E tem 2 aulas a cada dia de encontro de aula ao vivo. A aula é ao vivo e fica gravada. Então, num dia da semana tem 2 aulas de HM, no outro dia da semana tem 2 aulas de HB. Essa é a carga horária do curso. Você vai reservar 3 horas e meia num dia, 3 horas e meia no outro dia, e no restante da semana você vai fazer as outras matérias, obviamente, e de história você vai ter só as listas de questões para resolver. Esse é o básico do curso. Em 8 semanas a gente faz, então, 32 aulas de 1 hora e meia mais ou menos cada uma. Você vê que a carga horária é bastante extensa, porque está baseada naquela premissa lá do início do vídeo, que é história 30%, né, dos pontos possíveis na etapa que reprova mais de 95% dos candidatos. É essa a lógica. Tá? Com ou sem PED, ela é factível, dependendo do quanto tempo você tem disponível, desde que a sua estratégia seja compatível com isso, de priorizar a história tanto assim. Tá? Bom, o restante das informações sobre o curso são igualmente importantes, estão todas aqui por escrito, para você não ter dúvida, e espero que
Mesmo que você não tenha interesse em fazer um curso desse nessa carga horária nesse momento, que te ajude, né, a pensar um pouco sobre TPS, sobre as suas estratégias, te ajude de alguma maneira e a gente se vê no caminho. Até.